Olá, pessoal! Bora estudar aqui mais uma questão focada em cargo de nível médio. Agora nós vamos pegar aqui uma prova de auxiliar administrativo. Essa prova, o meu foco é o concurso público aqui de Itu, banca SH Dias. Então eu trouxe para vocês aqui uma prova que tem a mesma proposta da banca SH Dias, né? E nós vamos resolver algumas questões aqui de leitura e interpretação de texto juntos. Vamos lá então? Não vou fazer um vídeo muito extenso não. Vou resolver aqui 2 ou 3 questões no máximo e passar para vocês algumas orientações. Para quem não sabe, está chegando o concurso de Itu para vários cargos, nível fundamental 2, nível médio, nível superior. As inscrições vão até 12/6 de 2023 e as provas acontecerão nos dias 23/7 e 6/8 de 2023. Para deixar registrado aqui, sou a professora Priscila e vou te ajudar nessa jornada de leitura e interpretação de texto. Então, nós temos aqui um texto, é um texto relativamente médio, nem tão pequeno, nem tão grande. Já fiz alguns grifos aqui para vocês, tá? E espero dar algumas dicas importantes, ok? Então, a primeira coisa que eu grifei é o título do texto e o subtítulo, tá? Então, leitura portuguesa, língua portuguesa e interpretação de textos, né? A parte da prova aqui que nós vamos olhar. Leia o texto abaixo para responder as questões de 1 a 8. Então, o que eu vou fazer aqui já para ganhar tempo? Eu vou dar uma olhadinha já nas questões de 1 a 8, tá? Então, aqui está pedindo significação de palavras, tá? Fiquem atentos às palavras grifadas e destacadas, porque elas ajudam vocês a direcionarem os olhos para o que interessa, tá? Coloquei aqui uma explicação rápida que nós já vamos recordar, que vale até aqui para a questão 2, sentido figurado, tá? Depois nós temos também aqui mais uma pergunta relacionada a palavras do texto, tá? Até já localizei essas palavras no texto, isso é uma coisa que eu faço e vou grifando, tá? Então, aquele aluno que faz uma prova e a prova sai ilesa, sai branquinha, com certeza, ou ele é um gênio da memória, ou ele não entendeu nada e escolheu qualquer coisa, tá? Então eu gosto de grifar, eu gosto de destacar, até selecionei um lápis aqui para nós, né? Espero que dê certo. Então aqui também nós vamos trabalhar com palavras do texto. O foco será o conteúdo aqui era 3, né? Prefixo e sufixo, olha só. Depois eu já abro uma caixa de texto e explico para vocês aqui o que é prefixo e sufixo. Mais uma de interpretação, aqui vai entrar um pouquinho acordo ortográfico, eu acho que até aqui já será suficiente para nós aqui um vídeo de 6 minutinhos, tá bom, gente? Então vamos lá. A primeira questão, no trecho Gingando com delicadeza. Delicadeza, moças bonitas e atléticas entraram em cena e perfiladas se deslocaram vagarosamente até o centro do palco. O termo em destaque poderia ser substituído sem prejuízo de sentido, ousadas, alinhadas, desorganizadas ou nenhuma das. Então, eu já localizei aqui no texto, perfiladas, é claro que eu já fiz aquela primeira leitura, que é uma leitura dinâmica, tá? Mas agora sim é que eu vou interpretar de fato numa segunda leitura, tá? A vez da pretinha, uma passista contra o preconceito. Texto de Luísa Miguel. Gente, não desprezem nenhuma informação, nem título, nem subtítulo, nem quem escreveu, tá? Se tivesse uma notinha aqui explicando a origem do texto, a data, de onde foi retirado, façam a leitura de tudo, porque às vezes vocês encontram a resposta da pergunta nessas informações menores, tá? Ladies and gentlemen, it's time, anunciou um mestre de cerimônias no inglês tão fluente quanto espirituoso. Era a deixa para que dezenas de mãos ligassem as câmeras dos celulares e se erguessem na plateia. Gingando com delicadeza, moças bonitas e atléticas
entraram em cena e, perfiladas, se deslocaram vagarosamente até o centro do palco. Algumas vestiam roupas curtas, outras preferiam figurinos mais comportados, todas se equilibraram em cima de saltos altíssimos. Eu já vou parar aqui, gente, porque olha só, a gente percebe que essas moças, elas não estavam ousadas, elas não estavam desorganizadas, né? Elas estavam alinhadas, porque quando a gente pensa aqui na cena, né? Todas entrando com delicadeza, de modo vagaroso, ou seja, de modo devagar, elas só podem estar alinhadas, tá? Então a resposta certa aqui é a letra B. Não consigo pensar em outra coisa, tá bom? Então vamos lá para a próxima questão, questão número 2, sentido figurado. Então aqui eu já quero falar um pouquinho para vocês, recordando, né, quem não se lembra. Então assim, gente, denotativo é o sentido real, aquele que aparece geralmente quando a palavra tem os dois significados, o sentido real ele aparece por primeiro, tá? Geralmente acontece assim. Por exemplo, a palavra doce. Eu gosto de olhar na palavra doce, que ela contempla bastante o meu exemplo aqui, tá? Então, doce, que começa com D. Deixa eu pegar um desenho aqui, deixa eu ver se ele grifa em cima de quadrado. Não, ele deixa eu usar uma opção só. Então, doce, que começa com D. D de denotativo e D de dicionário. São o que eu chamo de 3Ds, tá? Eu vou até escrever em cima do texto aqui, depois eu apago, tá, gente? 3Ds. Denotativo, dicionário, que não tá escrito aqui, tá? E doce, que é o exemplo que eu gosto de utilizar. Os 3Ds, tá? Por que eu faço isso? É uma maneira de vocês guardarem que esse conjunto, esses 3Ds, tem o sentido real, ou seja, aquele sentido primário da palavra. Então, doce, geralmente a gente pensa num alimento, uma paçoquinha, um chocolate, algo açucarado, tá? Em segundo momento é que eu vou pensar no sentido conotativo, que é o sentido figurado. Gentil, amável, afável, nossa, aquela menina é um doce de pessoa. Então, ela é gentil, é amável, afável, que é um segundo sentido aqui para a palavra doce, tá bom, gente? Então, vamos lá. Sentido figurado é o que as palavras ou expressões adquirem em situações particulares de uso, ou seja, precisam de contexto, de sociedade para que essas palavras funcionem, tá? Geralmente as palavras elas partem do sentido real primeiro, tá? Fulano é um cabeça dura, por exemplo. Nossa, fulano tem uma cabeça dura. Quando a gente pensa na palavra dura, você pensa na dureza de um elemento concreto, uma mesa, uma porta. Agora, quando você pensa que fulano tem uma cabeça dura, você já está atribuindo o sentido da dureza, ou seja, da falta de flexibilidade do objeto, né? Você está colocando essa característica num ser humano. Aí você já caracteriza, por exemplo, uma figura de linguagem chamada metáfora. Quando você desloca o sentido de uma palavra que atribui significado a um objeto, a um animal, para um ser humano, por exemplo, tá? Então, o exemplo que eu deixo para vocês aqui é fulano é um cabeça dura ou fulano tem uma cabeça dura. É claro que você vai contextualizar essa palavra numa determinada situação de uso, ou seja, numa situação particular de uso, tá? Por isso que tudo depende de contexto. A palavra tem valor conotativo quando seu significado é ampliado ou alterado no contexto em que é empregada, sugerindo ideias que vão além do seu sentido mais usual. A alternativa, cujo termo ou expressão em destaque exemplifica adequadamente termo ou expressão a seguir, né? Definição a seguir. Vamos lá. Letra A. Às margens do palco, entusiasmado com as passistas, um rapaz mostrou os pelos do braço ao amigo do lado e disse: Caraca, arrepiei. Realmente ele estava arrepiado aqui nesse momento, tá, gente? Então, sentido real, tá?
Ela retribuiu o chamado com um requebro sensual e um olhar debochado. Ela estava lá sambando e deu uma debochadinha, porque ela estava num momento ali descontraído. Então, sentido real. Aqui você percebe que mais entra num sentido figurado aqui é a letra C. Logo no primeiro debate, o samba pretinha se viu diante de uma saia justa, ou seja, de uma situação muito difícil de ser compreendida ou ser interpretada. Voltemos ao texto lá, porque a 2 precisa de uma interpretação. Vamos lá, gente. Então, onde que eu parei aqui? Parei aqui, né? Quando os percussionistas aceleraram o ritmo, as jovens rebolaram freneticamente naquela madrugada de domingo. Cerca de 4.000 pessoas lotavam a quadra do Salgueiro, na zona norte carioca. A tradicional escola de samba ensaiava para o Carnaval de 2018. Às margens do palco, entusiasmado com as passistas, um rapaz mostrou os pelos do braço ao amigo do lado e disse: "Caraca, arrepiei". Realmente ele estava arrepiado, tá? Claro que ele estava impressionado, mas ele também estava arrepiado. Então aqui a gente vai considerar o sentido real. O mestre de cerimônias, igualmente empolgado, disparou no microfone: "Que isso, Pretinha? Assim você mata o papai." Não se referia a nenhuma dançarina em particular. Falava do grupo inteiro como se admirasse uma única mulher. Rafaela. Gritou outro rapaz na plateia enquanto apontava a câmera para a negra de 28 anos que trajava um macacão salpicado de purpurina e ostentava longas tranças. Ela retribuiu o chamado com um requebro sensual e um olhar debochado. Então ela estava descontraída, tá? Nesse momento, lançou um olhar debochado, sentido real. Nascido no bairro de Andaraí, também na zona norte do Rio de Janeiro, Rafaela Dias é baixista do Salgueiro há mais de 2 décadas e já escutou muita gracinha dos espectadores masculinos. Aprendeu a rechaçá-las com desenvoltura, mas nem por isso as considera aceitáveis. Não bastasse, frequentemente enfrenta situações racistas. Quando tinha 17 anos, por exemplo, namorava um homem mais velho e branco. Certa noite, assim que chegou a um salão de festas, o casal ouviu alguém comentar: "Lá vai a mulata dar o golpe no gringo." Depois do episódio, sempre que encontrava um namorado em lugares públicos, Dias evitava usar salto ou maquiagem, temia que a confundisse com uma prostituta. Em outra ocasião, preparava-se para conceder entrevista numa rádio junto de vários colegas, a maioria universitária. "Ué, passista agora estuda?" perguntou uma funcionária da emissora sem a menor constrangimento. De quebra emendou: "E vocês são todas escurinhas, né?" Um texto bem pesado aqui para determinados temas, né, gente? Justamente com a interação de debater o racismo e o machismo é que Dias decidiu fundar o coletivo Samba Pretinha. Samba Pretinha. Mais 3 dançarinas do Salgueiro participavam da iniciativa. Da iniciativa, a cientista social Sabrina Ginga, a estudante de pedagogia Larissa Reis e a graduanda em medicina Mirna Moreira. Desde 2016, as 4 organizam rodas de discussão no próprio Salgueiro e em outras histórias do Rio, como a Paraíso do Tuiuti. Falam principalmente para as mulheres, embora não rejeitem a presença de homens. A ideia é mostrar de que maneira os preconceitos de cor e de gênero se manifestam no universo carnavalesco e quais os caminhos para combatê-los, inclusive em termos legais. Estamos chegando no termo aqui, gente. Logo no primeiro debate, o samba pretinha se viu diante de uma saia justa. Olha só, situações que eles tiveram que enfrentar aqui, né, em parágrafos anteriores, que remetiam a racismo, que remetiam a questões bem peculiares aqui, que eles estavam dispostos a discutir, porém são temas contraditórios, são temas complexos, então acredito que qualquer pessoa discutindo aqui, né, teria muitos problemas também. Então, logo no primeiro debate, o samba pretinha se viu numa saia justa, ou seja, uma dificuldade muito grande de falar sobre o assunto. Um dos dirigentes do Salgueiro louvou o grupo e se declarou branco de alma negra. Olha só que coisa complicada, né? Porque hoje nós temos o chamado lugar de fala. Olha só o que a jovem já falou na sequência aqui. Uma jovem que estava na roda de conversa
protestou e assinalou a incorreção política da frase. Nenhum branco, afinal, pode saber o que um negro sente e vice-versa. Então, aqui é o chamado lugar de fala, para quem não sabe, tá? Irritado, o dirigente cogitou suspender o evento, mas recuou. Então, gente, até aqui nós conseguiríamos resolver muito bem aí a questão número 2. Vou parar por aqui porque o vídeo já está com 15 minutos. Eu continuo essa correção no vídeo 2.